Hoje é aquele dia que a gente responde perguntas. Então, são 8 questões que nós vamos responder aqui hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo nesse canal. Nós já estamos formando uma comunidade, né? Trocando ideias, perguntas, questões. As pessoas me contam como que é. Gente, está bem legal. E se você chegou hoje aqui de primeira vez, vou fazer esse convite, que se inscreva nesse canal. Esse canal é para nós, dona de casa, falarmos sobre Feng Shui, que é uma filosofia. Vamos falar sobre planejamento, vamos falar sobre a organização das nossas casas. Vocês já sabem que eu vou coletando durante a semana questões, dúvidas. E hoje nós temos 8 essa semana, e eu peguei algumas coisinhas ainda da semana passada que eu não fiz no sábado, então ficaram, tu vê que vai ficando acumulando as coisas, né? Então vamos lá, 8. Sobre placas, quadrinhos, tá? Esses dias eu falei sobre imagem, a simbologia de quadros, placas, quadrinhos. Gente, a gente não precisamos nos preocupar tanto, tá? É se você olha para aquele objeto na tua parede, você gosta, tem uma sensação de aconchego, de segurança, de carinho, de amor para você, tá tudo bem. Mesmo que as pessoas às vezes achem que é brega, que é feio, mas vale mais é o teu gosto. O que nós temos que observar é o quê? Com imagens de pessoas muito tristes, porque isso gera uma melancolia na gente. Né? Aqui nós estamos falando muito sobre... E também aquelas frases, né? Que às vezes a gente compra aqueles quadrinhos de frases. Temos que observar isso também. E em relação aos quadrinhos e as plaquinhas dos quartos dos nossos filhos, gente, demos espaço para eles. Não é porque a gente não goste dessas plaquinhas ou dessas palavras que estão ali, os dizeres, né? Não perturbe, não entre, que eles colocam na porta do quarto. Nós temos que dar a liberdade para os nossos filhos. Tá? Ali é o espaço deles. Eles estão criando as coisas deles ali. Tá? É a energia dele que está naquele local. E principalmente quando a criança está passando pela fase da adolescência ali, eles têm essa rebeldia e é nato, isso é normal de qualquer adolescente passar por essa fase de rebeldia. É só uma fase, passa. Não vamos implicar, gente, vamos dar respeito em relação aos nossos filhos adolescentes, as nossas crianças, nós podemos conduzir elas até os 6, 7 aninhos, né, lá, dizendo, vou colocar esse quadrinho aqui que eu acho bonitinho. Dali para diante, eles já têm desejos, eles já têm opinião. Quer dizer, se ele quer colocar um quadrinho lá do Homem-Aranha na parede, ele vai colocar. Se ele quer, sabe? Se ele quer colocar os desenhos dele lá na parede, ele vai pôr. Tá? É lógico que tudo tem limite, você não vai deixar a criança rabiscar a parede. Tá? Se não ali fazer rabisco para ficar toda feia. A gente vai ensinando os nossos filhos. Quando a gente ensina e dá liberdade para eles, tudo dá certo. Então, gente, quadros, placas, quadrinhos, tá? Sempre é do quê? Um gosto pessoal, é um gosto pessoal. E procuramos não ter aquelas imagens que são muito tristes, muito melancólicas. Né? Eu quero fazer um vídeo aqui sobre aquela questão dos quadros de navios ou barcos com água, né? A direção que a gente tem que ter eles dentro de casa, que eu já falei sobre isso e não fiz. Mas eu quero fazer isso com imagens, então tem que coletar imagens para mostrar como que deve se colocar. Não que você não deve ter, mas ele tem uma posição certa para você colocar. Okay? A segunda questão é, o que tem ao redor da minha casa ou o que foi ao redor da minha casa, tá? Então, digamos assim, que eu moro num prédio e embaixo havia uma boate ou uma casa de show, um bar, né? Que não era muito bem frequentado, como a gente diz aqui no Brasil, não é muito bem frequentado. Gente, é ali, é a energia daquele local, tá? Se você tá em cima,
cuide da energia do teu local. Muitas vezes ela vai influencia sim, influencia, tá? Mas se aquele local não é mais um bar ou uma boate, que lá já passou, porque entrou outras pessoas ali e está renovando a energia. O que nós temos que cuidar muito num local é o antecessor daquele local que nós estávamos. Espera que eu vou te contar. Antes de nós comprarmos uma casa ou alugarmos uma casa, nós temos que saber o que aconteceu com aquela pessoa que estava ali e por que ela foi embora. Então, se uma pessoa saiu dali para comprar uma casa, quer dizer que aquele lugar é próspero, porque ela conseguiu dinheiro e comprou uma casa. Ela vivia de aluguel, conseguiu dinheiro e comprou uma casa. Aquela pessoa saiu dali, daquele local, foi morar num outro país para melhorar de vida, para fazer uma faculdade, estudar. Aquele local tem um bom feng shui. É assim que tem a lei do antecessor. Nós temos que cuidar muito. Ai, Poli, mas eu construí a minha casa aqui e ninguém morou aqui. Só que não vai para frente. Não vai para frente. Gente, o terreno também tem as influências dele. Então tem toda a influência de, olha bem, como é que é o relevo, como que está posicionada a tua casa, tá? Em que direção, norte, sul, leste, oeste, onde entra mais sol, onde que... Tem todas essas questões, tá? Se ele está num declive, tá? Se ele tem água, olho de água, né? Que eles chamam olho d'água, né? Ou vertentes d'água, né? Se você construir uma casa em cima de vertentes de água, lembre que o bom chi é atraído pela água, então ele vai embora, né? Tem todas essas questões que a gente tem que levar em conta. Mas, geralmente, quando a gente vai comprar um apartamento, uma casa ou alugar, nós temos que pedir o que aconteceu com o antecessor, aquele que veio antes de nós. Se ele saiu dali porque ele não conseguia pagar o aluguel, gente, não entre naquele lugar, mesmo que o aluguel fique mais baixo. É isso que acontece muitas vezes em salas comerciais. Tá? Sabe aquela sala de comercial que está sempre sob nova direção, ou mudou de dono, é outra coisa agora, então, quer dizer, é um local que não é propício, não é próspero. Por quê? Porque deve ter um monte de coisas ao redor, ou naquele lugar, que não dá um bom feng shui. Muitas coisas têm curas, gente, muitas coisas têm cura. Então, digamos lá, você alugou uma casa que o antecessor saiu de lá porque não tinha como pagar o aluguel. Nós temos que fazer uma limpeza muito grande nesse local antes de entrarmos. Temos que tentar corrigir o máximo possível de coisas naquela casa para que nós também não tenhamos esse problema, principalmente questões financeiras. Se o meu local em volta da minha casa tem um monte de coisas que prejudica a energia da minha casa, temos que fazer correções. O que pode prejudicar, energias que podem prejudicar a minha casa? Tem muitas coisas que são bem polêmicas, tá? Delegacias, boates, né? Bailões, boates, casas noturnas, né? Essa energia influencia muito negativamente a nossa casa. Hospitais, cemitérios, já falei, cemitérios e igrejas. Aí vem a polêmica, porque algumas pessoas dizem assim para mim, Poli, não é um lugar de bênção, de orações, mas também é um lugar de lamúria, onde as pessoas vão porque estão muito necessitadas de desespero. Então, nem sempre uma igreja é um local de boas energias. Então, são esses locais que a gente tem que cuidar. Existem curas que a gente faz, né, ou correções que a gente faz para o lado de fora da nossa casa, para que essas energias não venham a influenciar tanto, elas influenciam, mas não venham a influenciar tanto a energia da nossa casa. Espero ter respondido, então, essa questão de ter uma taberna embaixo, né, da casa. Se não tem mais a taberna, tá tudo bem, tá? Porque a energia já está se renovando.
E se o dono desse local ou a pessoa, o antecessor que estava ali, saiu dali porque comprou uma casa, o local é um local próspero. A terceira questão é sobre área excedente. Preciso colocar cristal na área excedente? Não, não precisa colocar cristal numa área excedente, porque uma área excedente é aquela partezinha que fica para fora do nosso retângulo que nós fazemos ali para aplicar o baguá, ele fica para fora. Essa área excedente, ela sempre vai reforçar a energia do guar que ela se localiza ali, que ela está próxima. Então, digamos que eu tenho uma área excedente, né, uma areazinha que saiu para fora do meu baguá ali, daquele retângulo, e está na área dos amigos e viagens. Então, ela está reforçando a energia dos amigos e viagens. Porém, ó, o cuidado, essa área excedente tem que ser muito bem cuidada. A gente não vai fazer um depósito de energia tchá lá na tua área excedente. Cuide dela. Cuide muito bem de áreas excedentes. Elas são ótimas quando são cuidadas. Quarta questão, gente. Cura ou correção é uma coisa. Então, nós podemos dizer curas ou correções. Ativações são outras. Nós sempre partimos das correções ou curas. O que são? Vamos lá, corrigir. Até coloquei os 8 passos aí onde a gente faz todas essas correções. Tem um vídeo ali falando sobre isso. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos corrigir os fluxos acelerados, vamos colocar os nossos móveis em posição de controle ou de comando, vamos fazer as curas dos banheiros, tá? Vamos corrigir o nosso fogão, lá o nosso fogo financeiro. Isso são curas ou correções, tá? O fluxo acelerado, letárgico, quinas, vigas. São 8 itens que eu coloquei, que eu passei numa lista aqui para fazer essas correções dentro da nossa casa. Tem coisas que a gente faz lá fora, eu ainda não falei em vídeo nenhum o que a gente faz lá fora. E eu quero que vocês venham comigo, porque nós vamos fazer o quê? Tipo de uma caça a quinas, porque às vezes as quinas das outras casas influenciam na nossa casa, se ela estiver pegando aonde, Poli? Na porta de entrada. Então, eu acho que ficou bem claro aí. Curas e correções. Muitas correções nós podemos fazer com os cristais multifacetados, que nós fazemos os fluxos, correção de fluxo acelerado, as correções de áreas faltantes, as curas de banheiro, né? O cristal do fogo financeiro que nós podemos colocar em cima do próximo ao fogão, né? O nosso fogão ali, você está protegendo o fogo financeiro. Então, antes de nós fazermos as compras de cristal multifacetado, nós fazemos uma listinha de quantos nós vamos precisar. Ok? Espero ter deixado bem clara essa questão. E as ativações, daí as ativações vêm o quê? Através da simbologia com os 5 elementos. Como assim, Poli? Simbologia com os 5 elementos? Calma. Então vamos pegar hoje o fogo, ok? O fogo é o quê? O elemento do guá do sucesso. Certo? O fogo é o elemento do guá do sucesso. Então, se quer o quê? Maior ativação no guá do sucesso que uma lareira que você acende, né? Porque não adianta uma lareira que você nunca acende, né? Digamos, nas épocas de verão, o que se faz, Poli? Eu coloco velas aqui e acendo velas. Olha a ideia legal, hein, gente? Pelo menos algumas horas por dia você tem que fazer o quê? A ativação do guá, né? Do guá do sucesso através das velas. Poli, mas eu não quero ter velas na minha casa, eu não tenho lareira na minha casa. Você pode fazer ativação desse guá com o quê? Com a cor. Estão observando, gente, a questão? Também com formas, tá? O triângulo é a forma do sucesso ou a forma do fogo. Então, eu posso fazer uma parede com triângulos, tá? Tô ativando o sucesso. Ou posso ter o quê? Objetos triangulares para fazer essa ativação. E última coisa, o quê? Estampas de animais. Ou figuras de animais selvagens. Quer dizer, a estampa de onça, a estampa de zebra. Tá ativando o sucesso. Quer dizer, tá ativando o elemento fogo, que é o elemento do sucesso. Observaram ali a diferença entre fazer ativações de energias e fazer correções? A correção a gente corrige
8 pontos dentro da nossa casa. E as ativações, nós vamos fazer aqui ativações com a simbologia e os elementos de cada Gua. O quinto ponto, continua nessa questão ainda ali das ativações, que eles falam sobre nichos de ativação. O que é nichos de ativação? É você colocar num pequeno espaço vários objetos que vão ativar aquele Gua. Então é isso que é um nicho, quer dizer, colocar junto vários objetos ali que vão ativar aquele Gua. Vou dar um outro exemplo do Gua da família. O Gua da família, o elemento é madeira, a cor é verde, então, certo? O que nós podemos fazer? Podemos ter uma parede pintada de verde, estamos ativando, né? Podemos ter o elemento madeira ali, né? Digamos, eu quero nesse canto aqui fazer essa ativação. Eu posso colocar uma estante de madeira, estou ativando. Posso colocar plantas ali, eu estou ativando junto, né? Com esse nicho, porque esse nicho que eu tenho ali, esta estante, eu vou fazer um nicho da ativação. Então eu coloco uma plantinha. Ai, pô, ele vai ficar legal, sim. Eu posso colocar um porta-retrato da família. Tá? Digamos que é só você e teu marido, então vocês são a tua família, coloca ali quem mora naquela casa, gente. Não vamos colocar coisas de outras famílias, coloque da família que está ali naquele momento, para você ativar essa união e essa energia da família. Você pode colocar objetos de herança familiar. Digamos lá que você herdou uma baixela que era da tua avó, você pode colocar essa baixela ou um vaso que era da tua avó. Ali sim, esses objetos de herança familiar estão o quê? Juntos ali eles estão fazendo essa ativação do Gua da família. Olha que legal que é. Tá? Então, por isso que nós temos que ir cuidando de cada cantinho da nossa casa. Cada Gua tem que ser cuidado. Cada Gua tem que ter uma ativação. Sexto ponto, posso ter um escritório no meu hall de entrada? Depende, gente, do tamanho desse hall de entrada. Porque às vezes a gente tem um hall de entrada grande, cada casa é uma casa, cada casa tem uns tamanhos diferentes. Então, se eu tenho um hall de entrada que é grande, as portas geralmente são de 80, certo? E eu tenho um canto para cá, com 1,5 m, 2 metros, e outro canto para lá, com mais 1 metro e pouco. Então, quer dizer, esse hall aqui, essa parede desse hall aqui, dá uns 3 metros ou 2,5 metros. Tranquilamente, eu vou poder ter aqui, se eu tenho um espaço profundo, né, de 2, 3 metros, num desses cantos aqui eu vou poder colocar a minha mesa de trabalho. Só que eu não vou jogar a minha mesa de trabalho virada para a parede, gente. Tá? Se eu tenho espaço, eu inverto a minha mesa. Eu não coloco a virada para a parede. Tá? Se eu tenho espaço, não vai colocar a cadeira em direção à porta de entrada, que eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um fluxo. Estou ali cortando o fluxo de entrada da energia. Então, eu estou aqui fazendo um bloqueio de energia. Se eu tenho espaço para fazer isso, se eu não tenho espaço para fazer isso, que tem que ficar grudada a mesa e a cadeira, o que eu faço? Eu coloco um espelho ali do lado para que eu tenha o quê? A posição de comando, que eu veja quem entra dentro da minha casa. No hall de entrada, se você tem bastante espaço, tranquilo você fazer o teu escritório. Eu já tive num apartamento
no hall de entrada eu tinha o meu escritório ali, tá? Mas ele tinha o quê? 2,5 metros por 3 de comprimento quase. Chegava a 3, mas eu acho que era 2,70. Era 2,5 metros por 2,70. Então dava para colocar uma mesa ali do lado que não atrapalhasse o fluxo, tá? Não fizesse aquele bloqueio do fluxo, né? A porta era bem grudada num canto e tinha todo outro espaço para cá. Tranquilo, foi tranquilo para fazer um pequeno escritório ou home office para você trabalhar na tua casa. Mas não faça um bloqueio da passagem, não faça bloqueio da passagem. E se você puder inverter a mesa de trabalho e você ficar sempre de frente, nunca você de frente com a parede, né? Você tem que ficar com as paredes nas suas costas. Isso é o ideal para um home office. Sempre a parede nas tuas costas. Isso eu quero falar sobre vocês que entra dentro de uma outra escola de Feng Shui, que todas as escolas usam isso, que se chama a Escola dos Animais. Os animais sagrados. Lá tem os 5 animais sagrados. Mas são o quê? Essa questão de você ter um apoio atrás, que eles chamam da tartaruga. Quero explicar isso para vocês. Gente, o Feng Shui é amplo, é dinâmico. Tem muita coisa ali que a gente pode aproveitar as falas de uma escola e fala de outras escolas e fazer as correções dentro da nossa casa. Espero ter respondido sobre a questão de escritório em hall de entrada. Tem que ter espaço e não pode ficar na frente da porta de entrada uma cadeira ou uma mesa, ok? O 7º ponto é mais de um baguá. Como assim, Poli, mais de um baguá? Sim, gente, dependendo do formato da casa, nós vamos ter mais de um baguá. Formatos em L, formatos em U. Tem alguns formatos assim que até faz um S a casa, né? Como que você vai fazer ali, faz um S? Não é um S, mas assim, vem aqui, aqui e aqui, tá? Como que a gente vai aplicar? A gente divide a casa em vários baguá. Então, digamos lá, quando nós temos, que nem minha casa aqui, é 2 pisos, né? Ou de cima ou de baixo. Eu não tenho um baguá, eu tenho 2 baguá. Ok? Aí eu tenho que considerar o quê? As outras áreas da minha casa. Se eu tiver uma edícula lá fora, eu tenho outro baguá lá. Observe, eu tenho uma área de serviço, é pequenininha, mas eu apliquei o baguá nela também. Então, cada cantinho que se desprende da casa é outro baguá. Mas dentro de uma casa pode haver mais de um baguá. Digamos lá que você tenha um desnível que passa de 5 degraus, essa parte que está abaixo, com 5 degraus, é outro baguá. Vou mostrar aqui para vocês alguns casos de como que a gente faz isso, ok? Gente, tá aqui, então, ó. Nós temos casas em L, ó. Nós temos casas que faz o quê? Isso aqui, ó. Tá? Faz um L, né? Ou tem alguns feng shuistas mestres que formam mato de bota. Então, aqui vai... A porta tá aqui. A porta, digamos que a porta tá aqui, a porta principal tá aqui, né? Então, nós vamos ver aqui. Nós podemos fazer isso daqui. Separamos aqui, aqui tem um baguá. Então, dividimos por 3 aqui, fazemos sistema de malha. Aqui nós temos um baguá. E aqui nós não vamos jogar fora isso aqui, gente. Olha o tamanho que é isso daqui. Se ele fosse pequenininho aqui, essa medida aqui fosse pequenininha, nós iríamos considerar a área excedente, mas ela é bem comprida. Nós não podemos pegar tudo isso daqui e dizer, não é mais a área da casa. Isso daqui é o quê? É outro baguá. Outro baguá aqui. Então, nós dividimos aqui. E digamos que é bem aqui está a minha cozinha. A minha cozinha tá aqui, tá? Poli, nesse baguá não tem a cozinha. Como é que eu faço com o fogo financeiro? Gente, eu não preciso ter fogo financeiro em todas os baguás. Eu tenho que cuidar o quê? Desta cozinha aqui, deste fogão aqui, porque é ele que vai fazer a energia da prosperidade nos demais, porque esse aqui é teu e esse aqui é teu, então. É o mesmo que acontece quando nós temos uma empresa.
Como é que você vai colocar, cozinhar dentro da tua empresa lá, ou do teu comércio? Nós vamos e ativamos a cura do fogão na tua casa. Olha a questão aqui, não é você ter vários fogões, é cuidar do teu fogão independente aonde ele esteja. Digamos que aqui se fosse 2 pisos, então seriam 4 baguás. Outra questão que nós podemos encontrar é essas casas assim, ó, que são em U, né? Elas têm aqui, aqui. Alguns feng-shuistas, né, dependendo do tamanho, se aqui fosse bem comprido, né? Eu fiz pequenininho aqui, mas tá, vão dizer que isso daqui dá para fechar aqui e ficar essa grande área faltante, né? Iria até pegar o sucesso, iria pegar um pedaço da prosperidade, os relacionamentos e da saúde. O que nós fazemos, tá? Nós podemos fazer um baguá aqui e outro baguá aqui. Eu tenho 1, 2, 3. 3 baguá. Lembre, cada casa é um caso. Nós precisamos de medidas, gente. Não é porque é assim nesse formato. Olha aqui, ó. Uma vez até eu tinha um apartamento que era assim, ó. Ele era aqui, daí ele vinha aqui, fazia isso daqui. Mais ou menos isso daqui, tá? E eu disse, nossa, que forma que dá isso daqui? Eu pensei, vou ter 2 baguá. Não, eu tinha um apartamento em forma de cutelo. Tá? E segundo alguns feng-shuistas, ter um apartamento em forma de cutelo é a mesma coisa que ter um quarto em forma de cutelo. Tá? O que eu fiz? Eu dividi aqui, coloquei vários cristais multifacetados em cima para fazer uma corrente energética para separar, né? Fiz um baguá aqui e outro baguá aqui. Acabei com o cutelo. Tive 2 baguás. E era nesse apartamento aqui que eu disse que eu tinha o meu hall, aqui, esse hall aqui de entrada, que eu tinha o meu escritório. E aqui eu tinha a minha mesa de trabalho aqui. Não atrapalhava o fluxo em nada. Ok? Cozinha, fogão, um apenas. Nós cuidamos de um fogão como fogo financeiro. 8º item, gente, rituais. Como assim, Polê, rituais? Sim, e aqui é bem polêmico porque muitas feng-shuistas, muitas consultoras, muitas mestres do Feng Shui não falam sobre esses rituais. Existem rituais que nós podemos fazer quando vamos colocar um cristal multifacetado, quando vamos fazer uma correção, quando vamos fazer uma ativação. O que não contam? Ninguém fala que esses rituais vêm do quê? Da seita, olha bem, da seita do budismo tântrico tibetano, ok? Por quê? Porque o mestre Thomas Lin Yun, quando veio para o Ocidente, lá nos Estados Unidos, ele primeiro trouxe essa seita, quer dizer, essa seita de budismo. Quando ele começou a ensinar o Feng Shui, em todos os livros dele, ele deixa muito claro que é uma mistura, ele fez uma mistura de questões de Feng Shui e da religião ali, de pontos que ele achava importante da religião. Então, quando ele fala que nós podemos fazer esses rituais para ativar ou fazer as correções, ele está dizendo que nós podemos colocar essas questões religiosas do budismo. Aí as pessoas dizem assim, mas Feng Shui não é religião. Feng Shui não é religião. Mas ele deixa bem claro que se você tem crença ou se você é desta religião, você pode usar esses rituais. É isso que as pessoas às vezes ficam assim, Polê, como é que é? Reforços dos 3 segredos. O que é o reforço dos 3 segredos? É um ritual que vem lá do budismo.
tá? Aonde nós vamos fazer o quê? Um mudra, os mudras, né? Então aqui nós fazemos um mudra, são gestos, tá? O mudra é um gesto. Nós falamos um mantra, tá? O mantra da deusa Roni, que é a deusa da compaixão, que está dentro do budismo, né? Om Mani Padme Hum, tá? E usamos a terceira questão é a nossa intenção que nós damos em cima do objeto. Mas se você não é budista, se você não tem essa crença, gente, não tem o porquê você fazer. Se você só vai fazer esse ritual, ou esses rituais, se você tem crença nessa religião, no budismo, tá? É a mesma coisa lá que alguém chega a dizer assim, coloque um Ganesha na frente da casa. Poxa, mas se eu não tenho essa crença, por que eu vou colocar um Ganesha em frente da minha porta de entrada? Entende? Vamos esclarecer bem esta questão. Precisa de rituais? Não. Não precisa rituais. Dentro do Feng Shui tradicional, aquele que é feito através da bússola, não existem rituais. Não existem rituais. O próprio mestre Thomas Lin colocou claro que ele trouxe conhecimento de diversas escolas de Feng Shui para criar a escola tibetana do budismo, a escola de Feng Shui do budismo tântrico tibetano. Chapéu negro. Entendeu? Ele pegou várias crenças porque ele era um monge budista. Ele era um monge budista. Se você for hoje no Oriente, em vários locais do Oriente, o Feng Shui que é aplicado lá não tem nada a ver com esses rituais. Ninguém faz esses rituais. Eu conheço mestres, o meu último mestre de Feng Shui tradicional, ele disse que ele ficou espantado quando ele conheceu os rituais, porque ele não conhecia. E ele disse que ele não vai fazer porque não é da crença religiosa dele. E esclarece, e ele deixa muito claro que as pessoas têm que esclarecer que isso daqui são o quê? Rituais do budismo, de uma crença religiosa. Se você quer conhecer, eu conheço todos os rituais. Pratico? Nenhum. Por quê? Porque não é da minha crença religiosa, gente. Eu não vou colocar um Buda na minha casa, não é da minha religião. Eu não vou colocar um Buda para trazer dinheiro, tá? Eu acho assim uma questão de... É a mesma coisa que você pegar a imagem de Cristo, colocar dentro da tua casa para trazer dinheiro. Não fecha algumas coisas, entende? Sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito com as religiões e esclarecer para as pessoas isso, e que esses rituais são feitos apenas na escola do chapéu negro. Precisa fazer? Não precisa fazer, porque quando você está colocando uma bolinha de cristal lá para fazer a correção, presta atenção, quando você coloca a bolinha de cristal para fazer a correção de área faltante, você já está dando uma intenção a esse objeto. Você não está colocando o objeto lá sem saber o porquê que você está fazendo, sem ter uma intenção ali, porque você quer corrigir, né? Aquela área faltante. Você sabe que aquele objeto faz o quê? Expande a luz, tá? Multifaceta a luz, a claridade. Então, se ele faz isso, ele expande o ambiente. E com isso tá o quê? Fazendo essa correção de uma área faltante. Observou essa questão, gente? Rituais. Se você tem crença no budismo, você vai praticar esses rituais. Ou se você também é aquela pessoa que é espiritualista, né? Que pega vários conhecimentos daqui, dali, de lá, e faz todo como é que se diz assim, o teu conhecimento, né, ou a tua crença em várias religiões, em várias festas, né, pelo mundo, né, ou como é que eu poderia dizer? É uma mistura, né? Os espiritualistas dizem que eles são o quê? Uma mistura, um apanhado de conhecimento de várias culturas, de várias crenças, de várias religiões. Mas que fique bem claro, são rituais budistas. Você está fazendo o quê? Uma invocação à deusa Roni, quando você fala, principalmente no reforço dos 3 segredos, né?
Om Mani Padme Hum, é um dos mantras mais recitados no mundo inteiro. Tá? Então existe toda uma egrégora em cima desse mantra. E aonde você está fazendo o que? É o mantra da compaixão. Então temos que entender aquilo que estamos fazendo. E se nós não temos conhecimento, como é que nós vamos fazer? Ok? Espero ter esclarecido essa questão de rituais. Tá? Tem muitos rituais. Tem a estrela de 9 pontas, a triangulação. Tem muitos rituais. Os envelopes vermelhos não vêm de um ritual budista, mas vêm de uma crença popular do Oriente. Os envelopes vermelhos, né? Vem de uma crença popular lá do Oriente, que a maioria usa o vermelho como o símbolo da fortuna, da prosperidade, para tirar o olho gordo e tudo mais. Gente, ficou bem comprido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui, compartilha com outras donas de casas, vamos esclarecer muitas dúvidas. Tá? Feng Shui é uma filosofia, não tem nada a ver com religião. Tá? Não tem nada de misticismo. Colocam esses misticismos, tá? O que é místico, isso e aquilo. Por quê? Porque veio essa questão do mestre Thomas Lin Yun e as pessoas não esclarecem. Ele deixou bem claro. Você pega um livro dele, você vai entender tudinho o que ele quer falar sobre isso. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.